dia a todos. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Que nós possamos, nesse momento, então, recolher os nossos pensamentos, focar a nossa energia nesse momento para o Evangelho que brindará a nossa alma com o alimento do dia. Que hoje, que é a véspera de Natal, nós possamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que encha a nossa alma de todas as virtudes que Ele pede, sempre nos ensina, que nós possamos desenvolver, que nós possamos pedir com fervor, que nós possamos seguir sempre, firmemente, o caminho que Jesus segue para nós. E Ele pede sempre que nós possamos trilhar esse caminho de amor que Ele planta o tempo todo, diariamente, para nós. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos e que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para o Evangelho que virá para nós nesta manhã tão linda de domingo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos dar um prosseguimento no estudo aqui desse livro, Mundo Regenerado, né? Que é pelo espírito de Joana de Ângeles e quem psicografou foi Nivaldo Franco. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, Alegra-te sempre, quer dizer, seja sempre alegre, né? Então vamos lá. Quando estiver diante de triunfadores terrestres, grandes vitoriosos terrestres, que são homenageados, aplaudidos, festejados pela glória momentânea e premiados e recebendo o galardão pelos recursos financeiros da mídia, do aplauso, da inteligência, mantenha-se feliz com os seus sorrisos, auxiliando-os na alegria que os invade neste momento. Veja bem, auxiliando-os na alegria. A alegria é uma coisa passageira, a felicidade ela é contínua, né? Então, o que está dizendo aqui? Que nós devemos realmente se manter contente com a vitória do outro, né? Com esse prêmio que o outro está recebendo. Porque o que será que aconteceu nessa vida do outro, né? Por que será que ele passou? Nós vamos ver aqui, e ele está chegando naquilo lá, né? Então não adianta a gente falar assim, pô, aquele cara está recebendo esse prêmio, mas ele não merece, porque ele é um pedante na vida particular, ele é não sei o quê. Gente, cada um com a sua, nós também somos assim, não temos diferença nenhuma de ninguém, está todo mundo no mesmo caldeirãozão aqui, está todo mundo fermentando, né? Em muitos casos, estão chegando à etapa muito cobiçada, esses vendedores, esses vencedores, muito desejada de uma existência assinalada por sofrimentos que ignoramos e conseguiram disfarçar. O que será que essa pessoa passou? Esses vencedores que a gente vê no mundo, o que será que aconteceu na vida de cada um, né? Quem os veja nessa alegria extrema, nesse grande contentamento atual, não pode descobrir por dedução ou perceber por algum sinal como o preço que lhe foi exigido nos dias passados e tiveram de suportar sem desistir de viver.
A gente não sabe qual foi o preço que ele pagou por isso, né? O que custou essa vitória. Não interessa se ele é pedante, se ele é arrogante. Ele chegou, para ele teve essa vitória, ele venceu isso, né? O que será que passou? Por que será que ele ficou pedante e arrogante? O que será que aconteceu com ele que ele ficou assim, né? Grande número desses ases foi carregado de infâncias ao abandono. É comum a gente ver isso na vida na história desses grandes vencedores, no desprezo, na miséria de toda a ordem que passaram. Eles, porém, se entregaram ao desalento, não se entregaram ao desalento. Submeteram-se a situações deploráveis e humilhantes para chamarem a atenção, né? Então, além de ter uma infância dificultosa, certo? Foram abandonados, tiveram desprezo, viveram na miséria, tiveram uma miséria extrema, né? Eles, porém, não se entregaram ao abandono, lutaram contra isso, foram buscar, tiveram foco, né? Foram buscar o resultado que eles queriam, eles foram atrás, né? Tomaram a sua cruz e seguiram, não é aquilo? Toma minha cruz e segue, né? Toma a tua cruz e segue, né? Só que toma minha cruz e me segue, Jesus falou. Mas o pessoal tomou a sua cruz e seguiu o seu mundo. Agora, se ele seguiu o caminho do Cristo, é outra opção dele, né? Tiveram os sentimentos do amor e da dignidade amesquinhados e considerados desprezíveis. Resolveram não desistir. Não ganharam lugar ao sol em razão dos débitos do passado, mas trouxeram sonhos que passavam como pesadelos infelizes e cruéis. Não poucas vezes se permitiram situações e comportamentos degradantes para poderem adentrar-se no grupo dos poderosos e serem vistos, né? Quanta coisa a gente não suporta dentro do próprio emprego da gente, do relacionamento da gente, né? Ou social, ou profissional, saber lá. Quanta coisa degradante a gente não suporta para poder adentrar no grupo dos poderosos, ou seja, para a gente ser visto, né? Porque eu quero um cargo melhor, eu não vou arrumar confusão na minha empresa. Porque eu quero viver melhor, não vou arrumar confusão nesse clube, nesse grupo que eu estou vivendo. Eu preciso melhorar, o outro não sei, né? Então todo mundo, na realidade, falando português, claro, todos nós engolimos um sapo. E todos os demais engolem o nosso brejo inteiro, né? Às vezes a gente disponibiliza um brejo inteiro para o outro, e a gente fica bravo porque está engolindo um saco só do outro, né? Quantas vezes, certo? Não poucas vezes se permitiram situações e comportamentos degradantes para poderem adentrar-se no grupo de poderosos e serem vistos. O êxito chegou-lhes com um fruto ainda amargo, né? Eu cheguei lá, mas foi muito suado, foi muito amargo, a fim de que pudessem recuperar para servir. A beleza, a galhardia, a elegância, o destaque que se encontram no tapete vermelho da glória. Quando a gente fala tapete vermelho da glória, o que a gente lembra? Da entrega do Oscar, né? Não tem aquele tapete vermelho que o povo passa lá, né? E todo mundo fica esperando para ganhar um autógrafo, para ter que tirar uma selfie e tal, não sei o quê. Foram os mesmos requisitos que os tornaram indignos sobre as circunstâncias vigentes entre os poderosos sem escrúpulos. Quer dizer, ontem, antes de eu conseguir esse sucesso, conseguir esse destaque, né? Eu não tinha essa beleza, essa galhardia e essa elegância que o tapete vermelho exige pelos padrões de quem já estava lá. Mas a partir do momento que eu consegui o sucesso, né? Eu sou considerado um igual,
Você pode passar no tapete vermelho porque você também é um vencedor, dentro dos padrões daqueles que estão lá passando no tapete vermelho, né? Então eu não tinha essa beleza e essa galhardia antes de vencer, né? Agora que alcançam o pódio, né, estão marcados por males psicológicos e dramas emocionais que os tornam indiferentes aos padecimentos dos outros, ou que são obrigados a criar uma dupla existência, ocultando a sua sombra perversa e dolorida. Tem gente que apanha tanto na vida, que quando ele chega lá em cima nesse pódio, ele torna-se uma pessoa endurecida. Ninguém me deu, por que eu vou dar? Ninguém me ajudou, por que eu vou ajudar? Mas sempre tem alguém que ajuda, sempre tem alguém que faz alguma coisa para a gente, e a gente pode não perceber, mas sempre somos ajudados, sempre, né? Então, quando a pessoa fala, mas esse cara ficou um pedante, o que deixou ele pedante? O que deixou ele tão revoltado? O que deixou ele tão antipático? Né? Primeiro, que a natureza dele já era mais ou menos assim, porque quem tem a evolução moral, quem tem essa evolução espiritual, pode apanhar do rei que for, pode apanhar do pau, mas ele continua, ele não perde essa evolução moral que ele teve. A gente não perde, a gente não regride. Agora, isso fez com que aflorasse essa antipatia dele por tudo. Eu não vou ajudar, acabou essa mesquinhez dele, pode acentuar mais, né? Eles conhecem esses caminhos e, se por acaso não possuem estrutura, estou falando aqui, moral, deixam-se consumir pelos prazeres absurdos, caminhando no escuro do passado e perdem-se. Por quê? Lá no passado eu não tinha nada, por que eu vou ter que dar agora? Por que eu vou dividir? Ninguém dividiu comigo, né? Então a pessoa pensa assim a partir do momento que ele não possui uma estrutura moral, porque se a gente já vem com uma estrutura moral, a gente não vai pensar dessa forma, a gente não vai agir dessa forma, né? Desse modo, escreve Joana, né? Não os invejem, nunca invejem ninguém. Então não vamos ter inveja da outra pessoa, porque a gente não sabe realmente como é que é a vida dessa pessoa. Eu posso me espelhar no sucesso de alguém. Se ele conseguiu, eu também consigo. Mas ele conseguiu dessa forma. Não, eu quero conseguir de outra forma. Mas não invejar, né? Não invejar, certo? A tua admiração pelas conquistas transformam-se em estímulos para crescer e chegar à meta da tua existência digna. Todos os indivíduos, por mais brilhantes que sejam, têm a sua sombra e o seu lado escuro, que tudo fazem para ocultar. Quem de nós não temos a nossa sombra? Quem de nós não temos o nosso lado obscuro, o nosso lado escuro, o nosso lado trevas, que a gente tenta ocultar, né? Graças a Deus que esse garrafão de carne aqui esconde muita gente, muita coisa de nós, né? Só que quando a gente desencarna, a gente não consegue esconder isso. Por quê? Por causa da nossa luminosidade. Porra, mesmo, você brilhava tanto lá no Joana, agora você é um nó de escuridão que você é, cara. Esse é o casamento, essa escuridão ainda, né? Então todos nós temos isso, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, nós estamos em construção, nós somos crianças ainda, né? Moralmente falando, nós somos crianças ainda, estamos em construção, né? Não examine e não investigue os caminhos por onde transitaram, respeitando-os nas suas dificuldades e imposições. Vamos capuchar. Lembremos, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Quem de nós não tem erro? Não cometeu erro, não comete erro, não cometerá erro, né? Então por que eu vou escafunchar a vida do outro? Mas ele conseguiu fazendo isso daí dando propina. Tal menina conseguiu isso daí saindo com o chefe, certo? Quem de nós não tem um pecado, né? Assim sendo, nunca deveremos invejar a gloriosa situação em que o outro se encontra, pois não sabemos o que se passou a essa situação da glória, né? E não temos nada que julgar, porque cada um no seu nível moral, cada um no seu patamar. O que está errado para mim pode estar certo para outro, o que está certo para mim pode estar errado para o planeta inteiro, né? Cada um de nós estamos num patamar, estamos num degrau, né? A inveja é um veneno interior e onda magnética carregada de vibrações destruidoras. A inveja é um veneno interior que nos envenena e onda magnética carregada de vibrações destruidoras. Expressa a mesquinhez de quem cultiva a infelicidade interior por ainda se encontrar em fase secundária de evolução. E ademais é um recurso mental e emocional manipulado pelos espíritos inferiores. Então, a partir do momento que eu tenho inveja de uma determinada pessoa, de uma determinada causa, né, ou de uma determinada situação, eu vou estar em sintonia com aquele espírito também que é carregado de inveja e quer instigar. Eu estou em sintonia com ele, certo? Se eu estou em sintonia com ele, eu vou receber a influência dele, né? Às vezes eu tenho inveja de determinada pessoa e ele tem alguma coisa contra outra pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai me instigar a mim atrapalhar a outra pessoa. Por quê? Porque através de mim eu estou sendo ferramenta para atrapalhar o outro. Então a inveja é um veneno, né, interno, nos apodrece e apodrece quem está do nosso lado, certo? Ante a conquista de alguém que te fascina e estimula-te a crescer e superar desafios, sem entrar em conluio ou combinação com esquemas de desonra e do crime, fica alegre diante da demonstração de que também poderá conseguir o melhor se preservares o entusiasmo de ação correta. Então nada é impossível para ninguém. Se a gente se propõe a fazer uma determinada coisa e tem foco no negócio, se eu não usar o subterfúgio do desvio, né, do atalho, pode ser que eu vou chegar no meu destino. Eu vou demorar mais, mas eu vou chegar. Eu vou chegar com base, eu vou chegar com alicerce. Provavelmente não será aceito a princípio, pois não estará participando do jogo do sistema. Então nós estamos dentro de um grupo, dentro de uma fábrica. Se eu não jogo no sistema, se eu não faço o mesmo jogo que esse grupo, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou ser muito colocado de lado, vão me atrapalhar bastante, tá? Por quê? Porque eu não faço, eu não estou nesse conluio, nessa coisa, né? Mas, se insistir no crescimento intelecto-moral, serás distinguido pelas qualidades inegáveis de que serás portador. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Por mais se procure impedir a luz solar de alcançar a terra, ela continuará insistindo. Cada qual vale o que é e não o que se supõe. A história narra extraordinárias existências de mulheres e homens que foram perseguidos, achincalhados e sem nenhuma possibilidade de vencer os abismos que defrontam. Tornam-se heróis e verdadeiros herdeiros de Deus em todos os seus empreendimentos. Se a gente pegar a história do Chico, o Chico não foi tão combatido, né? Dentro da cidade dele de Pedro Leopoldo, em Uberaba, ele foi muito combatido.
né? A gente pega a Madre Teresa, né? Foi muito combatida, até hoje gente fala mal dela, né? Eu já vi gente falar que ela é muito grossa, não sei o que. Talvez ela tinha que ser. Jesus também não avisava apelo de ninguém, não. Ele falava a verdade pro cara, né? E quem fala a verdade pra gente, a gente gosta, né? Que a gente gosta, afago, beijinhos, abraço, aperto de mão e afago, né? Mas quem fala a verdade, a gente só quer conversar com quem fala o que a gente quer escutar, né? Então, quantas coisas, nós temos um exemplo aqui do Padre Bento Dias Pacheco, né? Todo mundo abandonou ele ficou sozinho lá na igreja São Lázaro, lá trabalhando com leproso, sozinho, ninguém apoiava ele não. Tinha uma porteira para entrar na chácara lá, a minha avó contava que o pessoal ia com um pedacinho de pau para abrir a porteira, porque tinha medo de pegar na porteira e pegar lepra. Mas o Padre Bento aqui tudo, né? E ele o que foi? Ele venceu tudo isso, e veja hoje o que representa o trabalho, né, de Padre Bento Dias Pacheco. E me parece que como espírito ainda continua trabalhando na cidade. Então, são isso daí, são as pessoas que não estavam dentro do jogo, não estavam dentro do sistema, fizeram uma diferença, fizeram uma grande diferença. A humanidade, porém, necessitou deles e no seu momento eles presentes para mudar o rumo do progresso. Subestimados, fizeram-se conquistadores e heróis, apóstolos e sábios, despreocupados com a aceitação ou não do seu valor, mas conscientes dos mistérios que vieram exercer. Gigantes com aparências minúsculas. Eles eram gigantes, mas se olhava no Padre Bento, por exemplo, aparência minúscula, uma Madre Teresa, um Chico, aquela irmã Dulce da Bahia, né? Uma aparência minúscula. Promoveram a sociedade e vem eliminando a desonra e os loucos objetivos dos inimigos do progresso no reino. Devemos, diante desses triunfantes, orar por eles, admirá-los pela coragem e valor moral que tiveram para vencer as prisões sem grades dos lugares onde suportaram as marcas do fogo e prosseguiram até o final. Então essa pessoa é exemplo para nós. Esse pessoal é exemplo para nós. Tudo bem, eu não tenho grandeza nenhuma desse pessoal que eu citei, mas vou tentar chegar lá. Quem sabe na próxima 2.782 encarnações para frente eu consiga arranhar a pintura dessa turma aí, chegar pertinho deles. Mas estamos no rumo, estamos indo. Eles estão a serviço da lei divina, construindo um mundo sempre melhor para si mesmo e a sociedade na qual se encontra. Por outro lado, não devemos macular ou difamar aqueles que tombaram. Nós não podemos criticar aqueles que tombaram, né? Por terem tido forças para suportar a carga pesada. Quer ver um exemplo? A gente vê líder religioso aqui no Brasil que está passando por uma situação tremenda. O cara tem um poder de convencimento muito grande, gigantesco. Infelizmente, por ele não ter uma evolução moral, ele levou o quê? O trabalho dele dentro do Evangelho do Cristo ao mercantilismo, a fazer a empresa dele a dar lucro, a fazer todo mundo contribuir para ele para dar lucro. Pô, olha, ferramenta excelente, mas enferrujou, perdeu o fio essa ferramenta, perdeu o corte, provavelmente vai ter que voltar amanhã com isso daí de novo. Mas olha o poder que esses caras têm na mão, de doutrinação, de encaminhar, mas faltou o quê? Faltou a moral, faltou o rumo, né? Agora, vou criticar ele? Talvez eu tenha um defeito maior do que o dele. Talvez eu não consiga montar uma organização, ganhar dinheiro, tudo, ser bilionário que nem ele é, né? Ou foi, porque diz que está perdendo tudo.
mas, certo? Eu tenho a defeito maior que ele. Então a gente não pode criticar quem tombou no meio do caminho. Às vezes quem tombou no meio do caminho foi por um problema moral. Às vezes quem tombou por meio do caminho foi por não ter muita coragem de continuar. Quantas vezes nós abandonamos alguma coisa, não temos coragem, um curso que a gente começa. Vou fazer um cursinho online em casa. É de graça, se acessa a hora que você quiser esse curso online. E a gente assiste o quê? 2, 3 aulas no dia que a gente começa. Depois não assiste mais. Abandona no meio do caminho, né? Então, de uma forma ou de outra, todos nós abandonamos alguma coisa. Então, por que eu vou difamar aquele que tombou no meio do caminho? Mais fácil, né? Certo? Então, por outro lado, não devemos macular ou difamar aqueles que tombaram por não terem tido forças para suportar a carga pesada da fama e as exigências da nova situação complexa devem vivenciar. Não se permitiram contaminar pelo horror da peste do suborno, não se permitam contaminar pelo horror da peste do suborno, do mercantilismo, das vantagens, da indiferença moral e dos seus cargos. Quem de nós não quer, numa solenidade, ser convidado ou a sentar na mesa, ou sentar na frente, né? Todos nós queremos, né? Todos nós. Quem de nós não gosta de uma medalha no peito, receber um diplominha, né? Olha, fulano ali tá, não sei o que, então, certo? Todos nós. Quem que não gosta de um perfume? Ninguém gosta de andar fedido, não é? Todo mundo gosta de um perfuminho, lógico, certo? Não se permitam contaminar pelo horror da peste do suborno, do mercantilismo, das vantagens, da indiferença moral, dos seus cargos e encargos, sendo atropelados pelos voluptuosos que os esmagaram, porque sempre tem gente querendo esmagar nós. A partir do momento que a gente se destaca em alguma coisa, nós temos concorrente. Nós temos que ser infelizes quando não tem ninguém querendo derrubar a gente, porque a gente fala assim, nossa, mas como eu sou ruim, não tem ninguém querendo a minha cadeira, eu sou péssimo, meu, né? Mas se a gente faz uma diferença, tem alguém para tacar pedra na gente, porque a gente incomoda, né? E às vezes a gente é tão ruim que a gente incomoda muito mais do que aquele que faz sucesso, então vamos tomar cuidado com as coisas. Não venderam a alma ao Satanás, entre aspas, né? Para a gente entender, né? A fim de permanecerem no falso brilho da felicidade enganadora. A felicidade enganadora. Então, a gente não pode falar assim, nossa, atingi a minha felicidade com esse meu sucesso. Não, se atingiu alegria, porque a felicidade é muito mais do que isso. A felicidade é a partir do momento que a gente consegue uma moral lá em cima, consegue, aí sim nós vamos adquirindo a felicidade. Mas caso contrário, né, é uma alegria. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro zero. Comprou o carro zero, você fica alegre, mas feliz não, porque depois de 40 dias lança um outro carro mais completo que o seu e você está querendo outro carro, né? Então você não está feliz com o que você tem, você ficou alegre, né? Não nos esqueçamos que tudo é muito rápido no tempo terrestre, e a gangorra das mudanças, que nós vivemos nessa gangorra, está sempre em movimento, elevando e rebaixando os que nela se acolhem. A vida da gente não é assim, né? Não tem aquela menina que queria se suicidar e no fim entrou, pelo que ela conta, entrou um espírito de um médico, de um enfermeiro, saber lá e falou, por que você fez isso? Daí, né? Por que você tentou suicídio? Daí ela falou que a vida dela era um desastre, não sei o que, tem no YouTube isso daí. Daí ele apontou na máquina, não sei como é que chama, monitor. Pedi um help para as enfermeiras aqui, o pessoal do saúde é monitor, né? Apontou para o monitor a linha da vida. Tem a doutora lá também, cardiologista lá, da área dela, lá.
Entende? Então a linha da vida. Então estava assim o monitor, a linha da vida é isso aqui, ó. Ele falou, a linha da vida é assim, a vida é assim, cheia de altos e baixos, olha a gangorra. A hora que ficar reta, meu amigo, que nem piso gaúcho, um abraço pro gaiteiro, já foi, né? Já está em outra, né? Então a vida da gente é uma gangorra. Todos nós estamos assim, ó. Por mais ricos que sejamos, por milionários que sejamos, nós estamos nessa gangorra, nós temos esses altos e baixos, né? Tem um ano que eu fico estourado no cartão, tem outro ano que eu fico estourado no cheque especial, e assim vamos, né? Só aqui, ó, e felizes para sempre, né? Quando estiveres por cima, preserva o equilíbrio, porque há outros que te puxando a fim de tomarem o teu lugar. Quando a gente estiver lá em cima, estamos cheios de gente tacando pedra para ver se derruba a gente do galho, né? Então vamos equilibrar a coisa lá, esconder atrás das folhas, vamos manter o equilíbrio. Cumpre, portanto, o teu dever onde estejas e como te encontres, né? Transitória é a glória terrestre, assim como é a desventura no mundo. Então a glória aqui na terra é transitória e a desventura também é transitória. Lembremos, estamos num mundo de provas e expiações. Avança com a consciência íntegra e sempre alegre. Em qualquer circunstância, finaliza Joana, na qual estejas, lembra-te de Jesus, que experimentou diversas vezes, porém jamais perdeu o roteiro para o reino dos céus. Mantém-te vinculado a eles e ser feliz sempre. Então, se nós estivermos atrelados aos exemplos e ensinamento do Cristo, alegra-te sempre, porque tudo isso aqui um dia vai passar. Um dia seremos espírito de luz e vamos dar risadas dos nossos erros e defeitos, e vamos estar corrigindo os outros, né? Que estão na mesma situação que estivemos. Então é dessa forma o capítulo 9 do mundo regenerado. Espero não ter sido muito enrolado. Obrigado a todos pela paciência de nos ouvir aqui. Agradeço a todos pela presença. Que tenham todos um Natal de muita luz, muita paz. Que esse Natal, que representa o nascimento do Cristo, que faça renascer esse Cristo dentro de nós, não somente no dia de hoje, mas todos os dias. Tenhamos muita paz e muita luz. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos. Obrigado à espiritualidade da casa, aos nossos mentores espirituais, pela dedicação e empenho de nos orientar, nos guiar. Obrigado a todos. Que todos os desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde participarão dessa ceia de Natal. Serão atendidos, esclarecidos e amparados. Tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus. Graças a Deus.